E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Biodúvidas MG. Nessa aula nós faremos sobre o módulo 2, a prova que os alunos do segundo ano do ensino médio fazem do PISM, beleza? Galera, essa primeira questão é sobre fungos. Então nós falaremos no início aqui, na teoria do exercício, sobre a reprodução sexuada e assexuada dos fungos, e também sobre a classificação dos principais tipos de fungos. Tudo bem? Bem basicamente, mas para podermos responder a questão. Como vocês podem perceber aqui na imagem, galera, a reprodução sexuada vai começar aqui no micélio. O micélio nada mais é do que as hifas, um conjunto de hifas, e hifas compatíveis vão se unir citoplasmicamente, tudo bem? Formando a plasmogamia, que é a união dos citoplasmas. Duas hifas vão unir seus citoplasmas. E o que vai acontecer? Nesse momento ainda não vai haver a fusão nuclear. A fusão nuclear vai acontecer mais na frente na cariogamia. Então, nesse momento ainda, há uma fase heterocariótica, tudo bem? Que é uma fase em que ainda não houve a união dos núcleos, ou seja, os núcleos ainda estão separados. E logo depois vai acontecer a cariogamia, como eu disse para vocês, a fusão dos núcleos, formando um núcleo diploide. Até anteriormente, as hifas eram haploides. Tudo bem? Agora já virou diploide. E depois, galera, esse núcleo diploide vai sofrer uma meiose, formando esporos haploides, que vão para a germinação, para a formação dos micélios novamente. Já falamos sobre a sexuada, agora sobre a assexuada. Na assexuada, os esporos haploides sofrem mitose, que vão seguir para um caminho de germinação, para a formação de micélios e, posteriormente, o esporângio. Tudo bem, galera? Então, esse é o processo de reprodução sexuada e assexuada. Galera, então, nessa figura nós podemos ver a classificação dos fungos. Os fungos podem ser classificados em zigomicotas, fungos imperfeitos, ascomicotas e basidiomicotas. Tudo bem? Ixi, aí você fala, como que eu vou saber cada um deles? É fácil. Vamos primeiro observar o cladograma. O cladograma, galera, dá pra gente perceber que os zigomicotas são os mais basais. E os ascomicotas e os basidiomicocetos, aqui, ou basidiomicotas, eles vão apresentar um ancestral comum, o ascomicota e o basidiomicota. Por isso, eles vão ser um grupo monofilético. Um grupo monofilético é aquele que os indivíduos, ou espécies, ou classes, vão apresentar um ancestral comum entre eles. Tudo bem? Os zigomicotas, galera, eles são fungos onde não apresentam uma septação, ou seja, eles não são septados, ou em outras palavras, eles são aseptados, tudo bem? Não apresentam septos. E os zigomicotas, galera, qual representante nós podemos encontrar? O bolor do pão é um dos representantes dos zigomicotas. Galera, sobre os fungos imperfeitos, nós podemos perceber que ele não está ligado nesse cladograma, porque não sabe muito bem ainda sobre a relação evolutiva da sua reprodução sexuada. Tudo bem? E alguns representantes desse grupo é o penicillium, tudo bem? E o penicillium nós utilizamos muito na medicina como penicilina, um antibiótico muito potente. E galera, agora vamos para o ascomicota. O ascomicota, eles apresentam essa septação, porém apresentam com perfurações, tudo bem? E em vez de terem o zigoto, eles substituíram esse zigoto por um pequeno saco, que fica mais na região superior, que nós podemos chamar de asco, e isso dá o nome ao grupo, ascomicota, tudo bem? Os basidiomicotas, galera, eles são os cogumelos, popularmente chamados cogumelos, beleza? E eles, teoricamente, são os mais evoluídos e apresentam hifas septadas, tudo bem? Eles são septados e apresentam uma parede celular quitinosa. Então, galera, já falamos basicamente sobre as principais classes de fungos, vamos para a questão. Então, galera, a primeira questão fala assim: os fungos caracterizam um grupo bastante diverso de organismos uni- e pluricelulares, extremamente importante sob o ponto de vista ecológico. Ou seja, não só pela união com outros indivíduos, por exemplo, eles podem formar união com outros indivíduos, como, por exemplo, os líquens, que os fungos participam ativamente, como também eles podem ter relação também com a decomposição, que é muito importante, como também em relação com a produção de alimentos, beleza? Alguns fungos conseguem produzir alimentos através da fermentação, como é o caso de pão, cerveja. Por serem decompositores, os fungos atuam na ciclagem de nutrientes e disponibilização da matéria orgânica no solo. A respeito dos fungos, assinale a alternativa correta. Os fungos se reproduzem de modo sexuado. Vamos para a letra A. Os fungos reproduzem de modo sexuado por meio do brotamento ou da espuração.
tudo bem até agora. Por sua vez, a reprodução assexuada ocorre pela fusão das hifas mais com as hifas menos. Não, a união de hifas mais com hifas menos não é reprodução assexuada. Então, já eliminamos aí. B. Diferentemente das plantas, os fungos não armazenam energia na forma de amido e tampouco realizam fotossíntese. Até aí, tudo bem, porque os fungos armazenam na forma de glicogênio e também não realizam fotossíntese. Então, está totalmente correto até agora. Porém, o que está escrito aqui? Caracterizam-se como seres autotróficos. Não, os fungos eles são heterotróficos, tudo bem? Eles não produzem o seu próprio alimento. Então a letra B está errada. Diferentemente dos animais, os fungos não são capazes de armazenar energia na forma de glicogênio e possuem parede celular formada por celulose. Totalmente errado. Primeiro porque os fungos são capazes de armazenar e eles armazenam na forma de glicogênio. E eles possuem parede celular formada por quitina, tudo bem? Não por celulose. Então a questão C está totalmente errada. Letra D. Os fungos apresentam importância econômica por serem utilizados na produção de fármacos, como a penicilina, e de alimentos como bebidas fermentadas, queijos e pães. Corretíssimo. Vamos vir para a letra E e observar se não poderia ser ela. E a letra E, galera, fala que as leveduras são basidiomicetos e os cogumelos são ascomicetos. Aqui já está errado, porque os basidiomicetos são os cogumelos e, no caso, as leveduras seriam os ascomicetos, beleza? Então, a letra E está incorreta. Então, sobrando para nós a alternativa letra D, que é a alternativa correta. 6, letra D. Ou questão 1, de acordo com a nossa numeração. Galera, sobre as briófitas, o principal representante delas é os musgos. Elas não têm vasocondutores de seiva, o que limita o seu tamanho, porque a difusão vai ser célula a célula. As pteridófitas, outra questão interessante das briófitas, elas têm a sua geração duradoura, ou seja, a geração que vai ficar em maior parte, a geração haploide, tudo bem? A diploide é em menor quantidade. À medida que vai se evoluir na escala evolutiva, isso muda. A geração esporofítica se torna mais frequente do que a gametofítica, ou a diploide se torna mais frequente que a haploide. Galera, já as pteridófitas, as mais conhecidas são as samambaias, e elas já apresentam esse tecido condutor de seivas. Então, elas puderam já atingir um pouco mais o tamanho, mas ainda assim, elas precisam ainda da água, como as briófitas, para a reprodução, tudo bem? As gimnospermas, o principal exemplo é as araucárias, que nós encontramos muito no Rio Grande do Sul. Elas são plantas, galera, sem flor e sem fruto, tudo bem? O que elas apresentam de diferença evolutiva é o surgimento das sementes, tudo bem? As angiospermas, como um exemplo que nós podemos dar, as que têm flor e fruto. Qualquer uma que tem flor e fruto é angiosperma, beleza? Então essa é a escala evolutiva, galera, demonstrando muito bem a relação entre esses indivíduos. E já nessa segunda figura aqui, galera, nós podemos observar o ciclo reprodutivo das briófitas, tudo bem? As briófitas, elas vão soltar os anterozoides para o arquegônio, tudo bem? Esses anterozoides seria como se fosse o espermatozoide do macho, tudo bem? Seria como se fosse isso. E eles vão nadando, porque, no caso, esse anterozoide é flagelado, tudo bem? Eles apresentam esses flagelos para facilitar o movimento, beleza? Pela água para a natação. Na briófita, como vocês podem ver na figura, há uma região que aparece por todo o período, que é a região gametofítica. Já a parte esporofítica, nas briófitas, vai aparecer apenas no momento em que já houver a fecundação e a formação dos esporos para a liberação, para ir para o solo e o desenvolvimento de uma nova briófita, no caso a fase gametofítica, e quando ela novamente for fecundada, vai formar a fase esporofítica e esse ciclo vai continuar assim infinitamente, tudo bem? Galera, agora nós vamos falar sobre as gimnospermas. As gimnospermas são importantíssimas, porque elas adquiriram uma característica evolutiva que não tinha até as pteridófitas, que é a presença de sementes. Galera, e no caso, as gimnospermas, a principal representante é a araucária, então vamos falar sobre o ciclo de vida da araucária, tudo bem? Adulta, que é de sexos separados, ou seja, dioica. Galera, tudo começa quando o estróbilo masculino forma o grão de pólen através de vários processos, passa por meiose, mitose, depois chega o grão de pólen, e o grão de pólen vai ser liberado quando já estiver maduro para o ambiente, onde ele será transportado pelo vento até o estróbilo feminino, tudo bem? O estróbilo feminino, em outra planta, ele já fez o procedimento de transformar em megásporo,
que é o esporo feminino, no caso, o gameta feminino. E o que acontece, galera? Logo na hora, galera, que o grão de pólen chegar ao estróbilo feminino, o que vai acontecer? O grão de pólen, ele apresenta na sua estrutura células de tubo. E essas células de tubo vão permitir a ele fazer um tubo polínico que chegará até o estróbilo feminino. E quando esse tubo chegar lá, as células espermáticas, que são produzidas também nos grãos de pólen, elas vão se adentrar, vão fecundar e formar o zigoto. É mais ou menos isso o ciclo, e consequentemente eu fiz um pouco mais resumido do que está aí, né? Galera, agora vamos para a questão 2, ou de acordo com a enumeração do PISM, 7. As plantas são organismos caracterizados por apresentarem embriões que recebem alimento diretamente do corpo da planta-mãe, a qual pertencem unidos durante as fases iniciais do desenvolvimento, sendo, portanto, chamadas de embriófitas. Porém, ao longo do processo evolutivo, foram expressando modificações em sua constituição vegetativa e reprodutiva. Basicamente, por essas modificações, hoje conhecemos as plantas como pertencentes a diferentes grupos. A seguir são listadas algumas características peculiares. Vamos ver lá embaixo o que a questão está pedindo para depois nós já irmos para as de cima. Ao analisar essas informações, indique a alternativa correta que apresente características representativas do grupo das briófitas, a qual pertencem os músculos, e dos grupos das gimnospermas, que tem como exemplo os pinheiros. Então, galera, vamos ver essa de 1 a 6 aqui e vamos observar características que pertencem ou às briófitas ou às gimnospermas, beleza? A primeira, na alternância de gerações, a fase haploide é mais desenvolvida e persistente. Nós vimos que isso é uma característica de briófitas. 2. Desenvolvimento de tubo polínico. Nós sabemos que o tubo polínico nós encontramos em gimnospermas e em angiospermas. Então, sim, nas gimnospermas nós encontramos o desenvolvimento do tubo polínico. 3. Dependência de água no estado líquido para fecundação. As briófitas necessitam. Elas não conseguem viver em locais secos. Elas precisam da água para a locomoção de seus gametas. Embrião, 4. Embrião envolto por tecido de reserva e tegumentos formando as sementes. Nós já sabemos que é as pteridófitas. Pteridófitas não, gimnospermas. Perdão, gente. E 5. Presença de tecidos condutores de seiva e elaborada. Seiva bruta e elaborada. Isso aqui nós encontramos em gimnospermas. Gameta masculino flagelado. Nós encontramos onde? Em briófitas, porque elas precisam se locomover pela água. Então, galera, vamos observar aqui. A 1 é briófita. Então, vamos observar. Pode ser B, C ou E. 2. Desenvolvimento de tubo polínico. No caso, é gimnospermas. Então, por enquanto, pode ser C, só a letra C. Então, aqui nós já matamos. 3. Dependência de água em estado líquido para fecundação. Briófitas. 1, 3, podemos ver que é a C. Embrião envolto por tecido de reserva, tegumentos formando a semente. 4. Gimnosperma. E o 5, presença de tecidos condutores de seiva bruta elaborada nas gimnospermas. E o 6, gametas masculino e flagelado em briófitas, letra C. Tudo bem? Galera, a próxima questão fala sobre o branqueamento dos corais, que é um processo que ocorre por conta do aquecimento global, onde os corais são obrigados a expulsar as algas, no caso as zooxantelas, que vivem dentro deles, tudo bem? Por quê? Com o aquecimento global, essas algas, por estar em um ambiente muito quente, com uma temperatura bem elevada, essas algas começam a produzir toxinas. E essas toxinas acabam fazendo com que, obrigatoriamente, os corais tenham que expulsar essas algas de sua estrutura, essas algas de sua estrutura. Consequentemente, com a perda dessas zooxantelas, os corais vão perder a cor, porque além da alga dar ao coral todos os suprimentos que necessita, as algas também dão a cor aos corais. Então, o branqueamento ocorre pela ausência dessas algas dentro desses corais. E se esse processo de aquecimento global for muito elevado por muito tempo, o que acontece? Esse processo vai ser irreversível, como nós podemos ver aqui na figura. Na figura, nós podemos observar bem um coral saudável, que está na sua cor natural, um coral doente, que essas algas já começaram a secretar toxinas, mas ainda estão tentando rever com isso, e algumas algas já estão saindo, e o coral branco, que quando as algas já saíram, não estão mais lá.
beleza? E isso daí, galera, esse processo é um perigo, galera. Por quê? Porque os corais são essenciais para a proteção das costas, inclusive contra tsunamis. Então, nós teríamos grandes problemas caso continuar esse processo, que tem acontecido em muitas praias e tem causado grandes problemas à biodiversidade. Questão 4 ou 9, de acordo com o PISM. De acordo com um estudo realizado pela Universidade Federal de Pernambuco, as populações de corais do litoral brasileiro sofreram uma redução de 80% devido à extração e à poluição das águas. Os 20% dos resíduos de corais restantes estão ameaçados por um fenômeno conhecido como branqueamento dos resíduos de corais. Escolha a opção que explique corretamente a causa do branqueamento dos corais. Com a maior acidez das águas oceânicas, a taxa de calcificação dos esqueletos dos corais aumenta. Galera, isso daí já está a ver com a acidez dos oceanos, tudo bem? E não é que a calcificação aumenta, não. Quando acontece não é que a calcificação aumenta, não. Quando acontece uma acidez no oceano, inclusive os próprios moluscos que necessitam demais de cálcio começam a perder a sua calcificação e o esqueleto deles começa a ficar mais defasado com a ausência de cálcio. Um grande problema para esses animais que necessitam do esqueleto para proteção. Então, A não pode ser nem para corais, nem também contra a acidificação, que nós estamos falando do branqueamento dos corais. B. A diminuição do nível do mar devido à construção de barragens expõe os corais à radiação solar? Não, galera. Isso aqui não é a nossa resposta certa. O aumento da densidade populacional de simbiontes leva à perda de pigmentos, branqueando os corais? Não, não tem nada a ver com isso, porque não é o aumento da densidade populacional, e sim a redução da sua densidade. A maior concentração de CO2 nas águas oceânicas aumenta a taxa de pigmentação dos corais? Não, galera, não tem nada a ver. A pigmentação dos corais, nós estamos vendo que ela está diminuindo. Vamos ver a letra E. O aumento da temperatura das águas oceânicas promove a perda das algas fotossintetizantes associadas aos corais. Muito bem. As oxantelas, algas fotossintetizantes, conseguem produzir nutrientes para os corais. E quando elas estão em ausência, os corais vão acabar morrendo pela sua ausência. É uma simbiose que necessita de existir. Tudo bem? É uma relação mutualística obrigatória. Galera, a última questão fala sobre relações ecológicas. Relações ecológicas são relações entre indivíduos, tudo bem? Pode ser da mesma espécie, de espécies distintas, podem ser harmônicas ou desarmônicas. As harmônicas são as que fazem bem, tudo bem, para ambos, ou alguém neutro. E as desarmônicas é uma relação em que algum dos dois vai sair perdendo, tudo bem? Aí elas podem ser intraespecíficas, ou seja, indivíduos da mesma espécie, ou interespecíficas, indivíduos de espécies distintas, tudo bem? E vão ter várias relações, mas eu queria citar aqui para vocês as duas que nós iremos utilizar. Nessa questão, então, trataremos sobre o lobo-guará e suas relações ecológicas, principalmente as relações ecológicas entre os lobos-guarás adultos e também os filhotes, beleza? Então, vamos para a questão. 2 filhotes de lobo-guará foram localizados em julho de 2019 por pesquisadores em uma fazenda entre os estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia. A espécie, um dos ícones da biodiversidade do Cerrado, sofre risco de extinção. Por isso, segundo a bióloga Valquíria Cabral, acompanhar indivíduos muito jovens na natureza fornece informações muito importantes sobre a história natural da espécie, estágio de desenvolvimento e comportamento, que tem alto valor para a conservação do lobo-guará. O lobo-guará é um animal solitário e territorialista. Utiliza a marcação odorífera com urina e fezes para demarcar território e evidenciar sua presença para outros indivíduos da mesma espécie. Um padrão de comportamento reduz, por exemplo, a disputa por alimento. A disputa por alimento é um tipo de competição, uma relação ecológica que pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie, que é chamada de competição intraespecífica. Competição seja por recursos, pelo meio, ou por uma fêmea para o acasalamento, entendeu? Então, existe competição por recursos dentro da mesma espécie intraespecífica. Se fosse fora dessa espécie, interespecífica. Mas como é entre lobos-guarás, é intraespecífico. Apenas durante a época reprodutiva e cuidado com a prole que os indivíduos se associam.
O pesquisador Wellington Espíndola explica que nos primeiros meses de vida, os filhotes mais vulneráveis correm o risco de fazer parte do cardápio de animais. Esse processo, quando os filhotes podem ter o risco de participar do cardápio desses animais, nós já podemos perceber que é uma relação de predação. No caso, animais que têm os lobo-guarás filhotes na dieta vão se aproveitar e predar desses animais enquanto eles estão mais novos. Ele afirma que padrões de comportamento observados durante a pesquisa são importantes para contribuir com a sobrevivência dos filhotes, como a mudança esporádica da toca realizada pela fêmea. No texto acima são mencionados 2 tipos de relações ecológicas, a sinal e a alternativa correta. Então nós vimos que é a relação de competição intraespecífica, ou seja, evitar a competição, uma forma que os lobo-guarás conseguem fazer, como a territorialização, redução na disputa por alimento, e também os filhotes de lobo-guará, no caso no cardápio de outros animais, como a onça-parda. Então vamos ver qual alternativa está correta. Letra A, competição intraespecífica, ou seja, a mesma espécie, e predatismo, corretíssimo, é a letra A. Mas vamos ver a letra B, competição interespecífica, não. A competição está havendo entre lobo-guarás. Então não é entre o lobo-guará e uma outra espécie. Então não pode ser. E protocooperação, galera, não é protocooperação. Protocooperação é onde uma espécie diferente da outra consegue fazer algo positivo, como se fosse um mutualismo facultativo. Algo positivo para os dois, só que não é uma relação obrigatória. Então não é esse o caso. C, protocooperação, nós já explicamos o que é predatismo? Não. O predatismo é, mas protocooperação não é. Letra D, competição interespecífica e predatismo, competição interespecífica não é. Nós já vimos que é entre indivíduos da mesma espécie. Competição intraespecífica e protocooperação, não pode ser protocooperação, mas a competição intraespecífica está certa. Vamos lá, a questão certa é letra A. Essas foram as referências utilizadas para a aula. Então, galera, assim terminamos nossa aula. É um prazer estar com vocês novamente. E até terça-feira estará a parte 2, as questões discursivas da prova do PISM no nosso canal. Fiquem com Deus e biodúvida para todos.